Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu quero compartilhar com vocês mais uma linda peça que eu andei fazendo por aqui utilizando apenas 3 cores. Vamos começar pela tampa. Eu comecei aqui pintando com pincel, utilizando a cor azul seco, um tom belíssimo de azul da Acrylex. Não é nenhuma publi, já falei para vocês, não tenho nenhum tipo de patrocínio nesse canal, mas eu gosto de recomendar produtos bons. Eu gosto de compartilhar com vocês o que eu ando fazendo e o que eu ando utilizando. Então, estão aí os nomes também, as marcas, né, dos produtos que eu uso. Depois de pintar com o pincel, fazer todos os cantinhos bem feitos, eu venho com o rolinho para tirar os excessos. Eu quis deixar essa caixa bem delicada também, o rolinho me ajuda bastante nesse processo. Pinto também as bordas da madeira, né, para não ficar aquela parte sobrando ali sem tinta, e vou fazer o mesmo processo dentro da caixa. Só que a caixa, por dentro, eu não vou pintar o fundo, eu vou só dar um fundo branco, porque eu vou colocar aplique de guardanapo aí dentro, tá? Então eu vou pintar somente as paredes utilizando esse mesmo açul seco no mesmo formato. Daí eu venho com o pincel e depois com o rolinho. Faço isso em todas as laterais, espero secar, depois eu repito esse processo de novo, dando 2 demãos de tinta. Do lado de fora da caixa, eu dei apenas uma demão de tinta branca. E depois de tudo sequinho, eu venho fazendo agora um aplique de pasta de modelagem. Essa pasta de modelagem eu já ensinei a fazer aqui no canal. É uma pasta caseira mesmo que eu fiz com massa corrida e cola. A proporção de 2 medidas de massa corrida para 1 medida de cola. É uma massa que fica extremamente forte, dá para fazer um trabalho de excelência que vai durar por longos anos se for bem cuidado. E aí eu estou utilizando um stencil com motivo de tijolinhos, os maiores inclusive, né, que eu tenho por aqui, e vou fazendo aí esse aplique de uma forma irregular. Perceba que eu não estou fazendo isso em toda a lateral da caixa. São só alguns pontos que eu quero que sobressaiam com essas impressões em relevo dos tijolinhos. E o resultado final vai ficar muito bom. E vocês verão aí nas imagens também que eu terminei de fazer um lado da caixa, passei para o segundo, terminei, passei para o terceiro, terminei, passei para o quarto, sem esperar secar. E eu confesso que essa não é mesmo a forma mais ideal para se fazer esse tipo de trabalho. O certo é você fazer um lado, digamos o lado da frente, depois você faz a aplicação do lado do fundo e espera secar. Depois você vem e faz os outros 2 lados. É o mínimo que se deve esperar para fazer. O mais ideal ainda seria fazer um lado por vez. Faz um, espera secar, faz outro, espera secar e assim por diante até terminar todas as laterais da caixa. Mas eu estava sem tempo para esperar e também não estava com muita paciência não, confesso para vocês. Então eu fui fazendo aí, dessa forma que você viu, deixando a caixa um pouquinho inclinada para não estragar ali o relevo que eu já havia feito na outra lateral lá, né, que ficou virada para a parte de baixo. As imagens vão falar melhor para vocês. Olha, tá vendo que a caixa ficou um pouco inclinada? Exatamente para não encostar o relevo que eu já havia feito lá na lateral de baixo na mesa, não encostar na mesa e assim não estragar o que eu havia feito, tá? Realmente deu certo, mas requer um pouco de ousadia fazer esse tipo de coisa, tá bom? Vai treinando aí que você consegue. Depois eu venho com um paninho, tiro os excessos, né, onde eu não quero massa aplicada, eu vou e tiro com um paninho mesmo, ou com a própria espátula. Com o paninho fica melhor, que fica bem limpinho, né? Ó, vou jogando aí aleatoriamente, como eu falei para vocês, e a minha aplicação aqui de massa de modelagem na minha caixa já está praticamente pronta. A espátula de ferro, na minha opinião, é a melhor espátula para você trabalhar com esse tipo de técnica. E vou tirando os excessos, tá vendo? E é isso. Depois de seco, bem seco, agora sim eu vou ter que esperar, né?
eu vou lixando essa aplicação que eu fiz para tirar aquelas pontinhas, né, aquelas coisas assim, arrepiadinhas que ficam. Então a lixinha de número 220 vai ajudar bastante. E venho também com um pincel, né, fazendo a vez de uma vassourinha, para varrer aí o pozinho que fica, né, tirar esse excesso. Isso tem que ficar bem limpinho para receber a tinta que nós vamos passar já já. E aí eu quero convidar você, que ainda não faz parte do nosso canal, a vir somar-se a nós. Vem para cá fazer parte dessa pequena comunidade que está crescendo todos os dias, graças a Deus. E cada vez mais abençoando mais vidas, porque aqui não é só artesanato que nós compartilhamos muitas coisas que eu entendo que pode abençoar você de alguma maneira. E eu quero também agradecer aos novos inscritos que estão sempre chegando por aqui. Que Deus abençoe você grandemente e muito obrigada por agregar-se ao nosso singelo canal, tá bom? Bom, aí vocês estão me vendo pintando a peça agora por fora com a tinta branca. É a minha segunda demão de tinta branca. E a ideia realmente é unificar tudo isso daí, passando tinta inclusive sobre os tijolinhos. Gente, essa peça vai ficar muito linda. E nós ainda vamos fazer um efeito esfumaçado de branco também, que vai conseguir harmonizar todas as informações que nós vamos colocar do lado de fora dessa caixa. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Mas antes eu quero deixar uma pequena meditação hoje na Palavra de Deus, lá no livro de Mateus, capítulo 28, versos 19 a seguir, que dizem assim: Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: Não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Lá no verso 22 diz: Perguntou Pilatos: Que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: Crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o. E lá no verso 25 nós vemos todo o povo respondendo: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Nós vemos aqui a mesma multidão que estava adorando ao Senhor Jesus quando ele entrou em Jerusalém, dizendo: Crucifica-o, clamando pelo seu sangue, clamando pela sua morte, e abraçando um pecador, um imundo, né, um ladrão da época, o Barrabás, que era um condenado, e ele sim merecia a condenação. Cristo não. Cristo era santo, perfeito e veio trazer a luz e a esperança de Deus ao mundo. A paz verdadeira que nós precisamos, que nós tanto buscamos encontrar. A mesma multidão não teve respostas para dar quando o Pilatos perguntou: O que farei de Jesus chamado Cristo? Eu não vejo nenhum crime nele. Que crime ele cometeu? A multidão simplesmente respondia: Crucifica-o, crucifica-o. Você já prestou atenção que quando nós não temos respostas para certas situações, nós saímos pela tangente assim e muitas vezes fazemos as escolhas piores da nossa vida? Pois é, hoje Deus te lembra, Ele é a melhor escolha que nós podemos fazer. Jesus é a melhor opção para as nossas vidas, a única que nunca vai nos decepcionar. Se você hoje tem dúvidas, tem problemas, tem questões por resolver, tem uma vida inteira para encontrar sentido, não faça como a multidão, não jogue fora o que de fato presta, o que de fato é bom para você, em prol de um movimento, de momento, como foi ali naquele momento ali com Barrabás. Não faça a sua escolha baseada em princípios de outras pessoas, porque essa multidão aqui estava sendo induzida a fazer essa aclamação contra Jesus por causa da influência de escribas e fariseus que não gostavam de Jesus, era por inveja.
somente por inveja, porque Jesus fazia tudo o que eles prometiam e nunca faziam. Jesus vivia na prática tudo o que eles se falavam ser na teoria. Jesus, na verdade, era muito mais. E eles viram o Filho de Deus como um Deus encarnado na terra. Mas eles não aceitaram isso e ainda incitaram toda uma multidão a ir contra Jesus. A mesma multidão que recebeu milagres, a mesma multidão que adorou Jesus na entrada triunfal de Jerusalém, foi a multidão que pediu a morte do Senhor, numa expressão imensa de ingratidão. Olha para a sua vida, veja quantas coisas maravilhosas têm acontecido, seja grato por tudo isso. Não abandone Jesus por nada. E se você ainda não fez a sua escolha, faça, ainda é tempo. Jesus te ama e Ele vive. Ele ressuscitou. Aquela cruz não pôde vencê-lo. Ele está vivo e através do Espírito Santo de Deus, Ele alcança o seu coração, que Ele possa falar melhor com você hoje e trazer bênçãos maravilhosas para a sua vida, começando com uma intimidade santa e sincera com o Deus, que é o que você mais precisa, é o que nós mais precisamos, por maiores que sejam as nossas necessidades. Que Ele mesmo fale melhor ao seu coração e a sua escolha seja mais certeira. Não abra mão de Jesus por nada. E voltando aqui para a nossa caixa, agora eu estou colocando um sombreado utilizando 2 estêncios diferentes. Nesse estêncil de formas geométricas eu estou utilizando cinza lunar. E no estêncil de flores eu estou utilizando o mesmo azul seco que eu utilizei dentro da caixa e na tampa. Mas tanto aplicando o fundo cinza geométrico, quanto aplicando também as rosas azuis, eu estou utilizando uma espécie de degradê aqui com branco, para não deixar essas cores sobressaltarem demais. Eu quero essas cores um pouco mais apagadas, um pouco mais misturadas com o fundo branco da caixa, e isso eu consigo aplicando também um pouquinho de branco. Eu coloco um pouquinho de tinta no pincel do cinza e venho com um pouquinho de branco também depois que eu aplico o cinza, dando uma iluminada, vamos dizer assim, e faço a mesma coisa nas rosas, principalmente nos miolinhos delas, para que elas fiquem mais iluminadas, e isso dá uma suavidade muito grande a essa imagem toda que nós estamos compondo aí. E o resultado final vai ficar perfeito. Repare também que eu estou pintando sobre os tijolinhos, não tem problema nenhum. A ideia é essa mesma, integrar todas as partes que estão fazendo a composição dessa lateral da caixa, não só dessa lateral, mas de todas as laterais, e tornar um resultado final bem harmonioso, bem suave, e vocês vão ver que nós vamos conseguir. Olha só, depois que eu fiz toda a aplicação e achei que cheguei num ponto legal, de rosas com formas geométricas, eu venho agora dando uma esmaecida com a tinta branca. Eu passo pouquinha tinta no pincel, faço até assim meio que um esfumaçadinho com o pincel lá na paleta de cores ainda, lá na mesa. E aí eu venho com ele já bem pouco carregado, só para dar esse sombreado aí, tirar esses excessos que vocês estão vendo. E inclusive posso até deixar essa sombra azul ou cinza por baixo do branco, não tem problema. É isso que vai fazer essa composição se unir. Olha, veja que está bem marcado nessa lateral aí, tá vendo? E aí eu venho com o branco realçando os pontos que eu quero realçar e também apagando os pontos que eu quero deixar um pouco mais esmaecido, um pouco mais suavizado ali. É muito fácil, é muito gostoso de fazer. É só se ter um olhar assim bem delicado e bem minucioso para os pontos onde há necessidade de fazer essa integração de cores aí, e assim você consegue um resultado mais perfeito, mais bonito, mais agradável aos olhos. Tá vendo como a cada nova imagem você vai percebendo bem diante dos seus olhos como a nossa caixa está ficando suavizada e bem bonita, bem integrada, uma coisa bem gostosa de se ver?
Então, merece muitos likes, não é? Deixa seu like para mim, deixa os seus comentários. Eu gosto muito de ler as coisas que vocês escrevem por aqui e de responder também. E compartilha nas suas redes sociais, por favor, para que o nosso canal cresça mais e mais, tá bom? E muitas outras vidas sejam abençoadas por tudo que nós oferecemos aqui nesse canal. Olha aí, fiz uns retoquezinhos também lá naquelas beiradinhas da borda da caixa, né? Precisa ajustar sempre para não deixar que o acabamento peque, né? Nosso acabamento tem que ficar impecável, bem bonito mesmo. E eu estou aí utilizando também um pouquinho de branco com azul para fazer umas rosas aqui na caixa, tá? Tinha uma mancha azul aí no meio, vocês devem ter visto. Essa mancha, na verdade, é porque a gente não tinha secado ainda, tá, gente? Foi uma partezinha que eu tive que retocar. Aí ficou uma bolinha azul aí, lá no começo do vídeo ela apareceu. Mas já saiu, ó, já secou, tá vendo? E agora eu vim com o azul também, só que com um pouquinho de branco, fazendo essas flores suaves aí, para dar um charminho no interior da tampa da caixa também. E agora vamos para o guardanapo. Toda a tampa vai ser revestida com esse guardanapo lindo que eu escolhi, inclusive foi a partir dele que eu escolhi as cores, né? O azul seco e o cinza lunar estão compondo lindamente essa peça. E aí eu tô tirando, né, as duas películas para fazer a aplicação desse papel na nossa madeira. Nossa madeira que já foi pintada com uma demão de tinta branca também, para não ficar aquele fundo marrom, né, aquela coisa que vai aparecer aí por baixo do guardanapo. E estou utilizando aqui a cola em gel. Como eu sempre falo para vocês, cola em gel é a cola mais indicada para fazer a aplicação de guardanapo, porque ela contém pouquíssima água. E a cola extra forte também, cola branca extra forte, do rótulo azul, né? Também é super indicada para isso, tá? A goma laca também é perfeita para fazer esse tipo de acabamento. A goma laca, então, gente, é a melhor que eu acho de todas. Só que aqui eu optei por fazer o uso da cola em gel. Depois que eu aplico, olha, eu vou puxando com o pincel bem devagarinho por cima, bem suave mesmo, para não rasgar. Lembra que nesse momento aqui o guardanapo está molhado, então você não pode trabalhar muito com o pincel em cima dele, tá? Nem com a mão também, não, senão você vai rasgar. Por isso, o auxílio desse plástico aí e com aqueles papéis que eu tirei de trás do guardanapo, eu vou pressionando aí sobre o plástico para fazer com que essa decupagem fique perfeita e sem nenhuma ruguinha, tá? E lembrando que esse pincel utilizado aí, ele é um pincel de cerdas super macias. Eu estou usando uma trincha, né? De cerdas bem macias, para não correr o risco de rasgar o guardanapo com o próprio pincel. As laterais da tampa da caixa também vão receber essa mesma atenção, esse mesmo carinho, cuidando ali em cada dobra e em cada emenda de papel, para que a cola pegue bem esses cantinhos e depois que secar não fique nem uma bolinha, né, um bolsãozinho de ar ali por baixo, tá certo? É muito importante a gente cuidar desses detalhes aqui na hora da execução, para que o resultado final fique encantador e super aprovado. E para o fundo interno da caixa, olha o que foi que eu fiz aqui. Aquela arte que vocês me veem fazer sempre. Peguei o guardanapo, marquei nele todas as medidas que eu tirei de dentro da caixa, não é do lado de fora, porque as espessuras das madeiras ali fazendo as laterais da caixa vão fazer uma diferença nessa conta final aí, né? Então, medir sempre a parte interna da caixa. O estilete tem que estar muito bem afiado. Se não tiver, quebra a pontinha como eu fiz aí com muito cuidadinho. E não tire as películas do guardanapo antes de cortar, porque com elas ali atrás você consegue uma estruturação melhor do papel para você fazer esse manuseio todo aí, tá bom? E depois de cortar, vamos medir para ver se tá tudo do tamanho certinho ou se vai precisar de mais algum ajuste.
Se precisar, a gente tira milímetros, gente, se for necessário, mas é importante que esse papel entre direitinho, livre, sem enganchar em nada aí dentro da caixa. Agora vamos com cola de novo, a cola gel. E vamos, já tirei as películas do guardanapo, inclusive, e vamos fazer a colocação dele. Nesse caso aqui, para facilitar, vamos começar do canto e não do centro. E aí nós vamos devagarzinho, ajustando com o próprio pincel, até nós conseguirmos fazer toda a aplicação. As imagens estão bem aceleradas aí, para o vídeo não ficar extenso demais, mas isso aí foi tudo feito com vagareza, paciência, delicadeza. E depois nós vamos fazer aquela pressão também aí, da mesma forma que nós fizemos na tampa, utilizando um pedaço de plástico e os papéis mesmo, né, que nós tiramos de trás do guardanapo. Eles vão ajudar bastante nesse processo. Pronto, agora depois de seco, nós vamos lixar, tirar esses excessos com muito cuidado. Gente, lixa depois de seco. Não faça isso com o guardanapo ainda molhado de cola, não, porque vai dar ruim. Raramente você consegue acertar esses ajustes aí com a lixa, se o guardanapo estiver molhado. Tá? O ideal é realmente esperar secar bem e depois a gente vem lixando para tirar todo o excesso, como você me viu fazer aí nas imagens há pouco. E agora o nosso verniz queridinho, também da Acrylex, né? Eu estou utilizando aqui um pincel que eu uso só para verniz, nesse caso aqui é uma trincha também de cerdas bem macias, e esse verniz aqui é o acrílico brilhante, mas você pode utilizar o acrílico fosco, pode utilizar o acrílico acetinado, que é um semibrilho na verdade, muito bonito por sinal. Enfim, eu estou utilizando o que eu tenho por aqui e o resultado vai ficar esplêndido. O importante é você fazer com o que você tem, comece por algum lugar, tá? Em cima do papel, onde eu apliquei papel, o guardanapo no caso, nós vamos passar rapidamente esse verniz sem nenhum excesso, porque lembrando que o verniz é bem líquido e ele pode descolar o guardanapo, inclusive rasgar a sua aplicação, tá? Depois de tudo envernizado, tudo bonitinho, eu estou colocando aqui meias pérolas que vão fazer a vez dos pezinhos, mas você pode aplicar pés mesmo metálicos ou de resina que vai ficar lindo demais. E acerca do acabamento interno, eu apliquei 2 carreirinhas de cola de silicone, a fria no caso, né? Se quiser fazer com a quente também pode, mas ela gera um relevo muito alto ali, eu não acho que o acabamento fica muito bom não. Fui aplicando aí os pedacinhos de passamanaria na cor azul também, que combina com esses tons que eu estou utilizando na caixa. E com a ajuda de um pincel, né, o primeiro do lado do cabo, depois do lado das cerdas, eu vou fazendo a aplicação como vocês estão vendo aí no vídeo, né? Já cortei inclusive os pedacinhos da fita, né, da passamanaria, do tamanho das laterais internas da caixa, para facilitar a aplicação. E para o acabamento dos cantos, eu venho com meias pérolas, só que essas têm um formato de florzinha, e vou aplicando também com uma gotinha de cola de silicone nos 4 cantos onde a passamanaria se encontra. E a tampa eu estou finalizando aqui com esse puxador de resina. Ele é uma resina branca, eu só passei uma demão de tinta nele e esperei secar e estou aplicando aí com a cola instantânea. E aí tá o resultado final. Olha que peça linda que ficou, gente, e olha a delicadeza dessa peça. Encantadora, não é?
Eu espero ter incentivado a sua criatividade a se pôr em prática por aí também e criar peças lindas como essa. Eu sou Elaine Cândida e espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e fique com Deus. Tchau!